Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas sobre recuperação judicial. Estamos aqui hoje com o tema Plano de Recuperação Judicial, beleza? Então nós vimos aí na última aula, né, o pedido e o processamento da recuperação judicial, beleza pessoal? Então nós vimos lá, né, como se elabora o pedido de recuperação judicial, uma petição simples, né, na sua estrutura, né, porém complexa no que tange a documentação que tem que ser anexada, né. Então nós vimos lá, né, toda a documentação constante do artigo 51, né, e aí a ideia é demonstrar para o juiz ali, né, a situação de crise econômico-financeira, bem como a viabilidade do negócio, né, já que a recuperação judicial, é importante todo mundo lembrar, ela se destina única e exclusivamente a empresas, atividades econômicas viáveis, beleza? Ou seja, há que ter viabilidade, caso contrário, a gente está no caminho da falência, né? Beleza? Então, muito importante ter esse feeling aí, tá? Do princípio da viabilidade da empresa como critério aí a ser avaliado pelo juiz na hora de deferir o processamento da recuperação. E aí, só para recapitular, vamos lembrar aqui, ó, o processamento ele vai se dar como, né? Em linhas gerais aqui, elabora-se a petição, instrui a petição com toda aquela documentação e aí nós vamos distribuir o pedido de recuperação. Distribuir o pedido de recuperação judicial onde? No juízo do local onde está situado o principal estabelecimento do devedor, tá? Ou seja, aquela regrinha do artigo 3º, lá da falência, também se aplica aqui na recuperação judicial, tá? Distribuiu esse pedido, vai cair lá para alguma vara empresarial, se tiver vara especializada, se não é vara civil, e aí o juiz, ele verificando que toda aquela documentação está em termos e que, portanto, num critério ali preliminar, ele avalia a viabilidade do negócio, né, bem como se o empresário preenche os requisitos, ele vai deferir o processamento da recuperação, tá? E aí, deferido o processamento da recuperação, a gente vai começar o procedimento de recuperação judicial, tá? E aí vai vir a nomeação do administrador judicial, né? O administrador judicial na recuperação judicial, ele tem um papel, né? Basicamente de fiscalizar, né, se o empresário vai cumprir com o plano de recuperação judicial, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco, mais para frente, mas essa que é a ideia. Então vai surgir o administrador judicial nessa fase, né, a partir do momento que o juiz defere o processamento, tá? Ele faz isso por sentença, por decisão judicial, deferiu o processamento, tá? E aí a coisa começa a andar. Ele nomeia o administrador judicial, ele ordena a suspensão de todas as ações e execuções contra o empresário devedor por 180 dias. É importante todo mundo lembrar dessa regra, tá, turma? Lá do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101, tá? Que a gente viu aí na última aula, né? Quem não assistiu à última aula tem que assistir à última aula, porque a gente está seguindo aqui a sequência lógica do processamento da recuperação judicial, tá? Então, ele vai suspender tudo por 180 dias. Lembrar que a Lei 11.101 diz que esse prazo é improrrogável, mas a jurisprudência já se consolidou no sentido de admitir a prorrogação desse prazo, tá? Coloquei para vocês aí no PDF da última aula julgados, né?
acerca dessa possibilidade de prorrogação, que é o que a gente chama de stay period, tá? Que é justamente esse momento, né, em que fica tudo suspenso, o empresário não vai ser condenado, tá? Justamente naquela ideia de permitir a ele conseguir ele se reorganizar, né, para montar um plano de recuperação judicial que seja aprovado pelos credores em assembleia, tá? Essa que é a ideia. Então ele fica durante 6 meses ali, ó, sem receber qualquer tipo de condenação, né, com tudo suspenso. Enquanto isso ele tem tranquilidade para reorganizar a atividade, né, e poder então negociar um plano com os credores que seja viável economicamente, né? Beleza? Então, ótimo. Aí, esse é o processamento, tá? A partir daí, a partir dessa decisão do juiz deferindo o processamento da recuperação judicial, que a gente estudou na última aula, aí vai vir o plano, tá, turma? É agora que vai aparecer o plano de recuperação judicial, que é o objeto da nossa aula de hoje, beleza? Então, antes de mais nada, nossas curiosidades da disciplina, né? Curiosidades aí da recuperação judicial, coloquei aqui para vocês logo no início do nosso PDF aí, todo mundo com o PDF aberto, né, turma? Coloquei aí um grupo econômico, né, uma grande empresa, tá? Que é o grupo Paquetá. Essa empresa aqui, ó, Paquetá The Shoe Company, é uma companhia de calçados, tá? Opera aí diversas marcas conhecidas do público em geral, né? Coloquei aqui para vocês a fotinha aqui de uma das marcas, né? Que ela tem lojas espalhadas aí por todo o Brasil, que é a Capodarte, né? Mais aí sapatos femininos, né? As mulheres aí que devem conhecer mais aí a Capodarte, tá? É uma das marcas do Grupo Paquetá. O Grupo Paquetá é uma empresa que tem mais de 70 anos, tá, turma? Uma empresa super consolidada, né? Até então, né? Nós tivemos aí, no ano passado, ela requerendo recuperação judicial, né? Somando aí uma dívida de 638 milhões de reais, tá? O grupo ficou extremamente endividado e aí lançou mão aí da recuperação judicial para tentar se reorganizar, se reestruturar, né? Se reerguer e pagar os credores, tá? Então estamos aí diante de uma curiosidade aí da disciplina, o grupo Paquetá, que é dono da Capodarte Marcas e a Ortopé também, né? São duas marcas famosas, tá? Do grupo, beleza? Tranquilo aí, turma? Então, ótimo. Então, vamos lá para o plano. O que a gente tem que saber do plano? Primeiro, o plano de recuperação, turma, eu já expliquei, eu já falei isso nas aulas aqui para vocês. O plano de recuperação, ele é peça-chave do procedimento de recuperação judicial, tá? Por quê? Porque é nele que o empresário vai detalhar a sua estratégia para sair da crise, né? Isso que é o plano, tá? O próprio nome diz, é um plano, né? Ou seja, qualquer estratégia que o empresário vai adotar para sair da crise e conseguir pagar os credores. É essa que é a ideia do plano. E aí, nós já vimos, né, na primeira aula sobre recuperação judicial, todo mundo deve lembrar disso aí, os meios de recuperação judicial, né? A gente viu os meios, ou seja, como o empresário, né, consegue sair da crise, né? O que ele tem que fazer para sair dessa crise? São os meios de recuperação judicial que estão detalhados lá no artigo 50 da Lei 11.101. Então nós vimos negociação com os credores para pedir alongamento do prazo de pagamento das dívidas, né? Abatimento dos juros, operações de reorganização societária, né? Fusão, incorporação,
trespasse, beleza? Aumento de capital social, arrendamento de estabelecimento empresarial, né, de filiais, né, que é alugar ativos, né, da empresa. Enfim, nós vimos lá no artigo 50 uma série de meios que o empresário pode escolher para poder propor aos credores como alternativa aí, né, para sair da crise. Então, aqueles meios que estão no artigo 50, que a gente já passou por todos eles aí em aulas para trás, eles é que vão constar do plano de recuperação judicial, que vai aparecer agora, nessa fase do procedimento, tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque, turma, presta atenção. O plano, e aí logo de cara todo mundo tem que visualizar isso aí, já gravar isso na cabeça. O plano, ele não vai junto com a petição inicial, tá? Ele não vai junto com a petição inicial. Na última aula nós estudamos lá como é que se elabora a petição inicial. A petição inicial, ela não envolve o plano. O plano, ele vem depois, é agora, tá? Então, primeiro o empresário elabora a petição inicial, instrui a petição inicial com toda aquela documentação exigida pelo artigo 51, né, extrato de conta bancária lá, né, os balanços, beleza? Dos 3 últimos exercícios sociais que a gente passou lá. Então, primeiro elabora a petição inicial com toda essa documentação e distribui. Beleza? Não tem plano aqui ainda, tá? O juiz vai receber a petição inicial com a documentação, vai verificar se está tudo em termos, e aí, estando em termos e sendo o caso realmente de processamento, de recuperação judicial, aí ele defere o processamento por decisão judicial, tá? É aí que inicia-se o processamento e é aí que vai surgir o plano de recuperação judicial, que é a regrinha aqui do artigo 53 da lei. Todo mundo com o PDF aberto, que eu já coloquei aí para vocês o artigo 53. Então, vamos ler o artigo 53, tá? Então, vejam, ó. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução em falência, e deverá conter. Então vejam, turma, presta atenção. O plano, ele só vai surgir após o juiz deferir o processamento, tá? Então, primeiro vem a petição inicial, instruída com a documentação do 51, distribuiu-se normalmente essa petição, o juiz então verificando que é caso de recuperação, ele defere o processamento. É da publicação dessa decisão dele deferindo o processamento que aí o empresário vai ter o prazo de 60 dias para apresentar o plano. Beleza? Então gravem isso, porque isso é muito comum de cair em concurso público e prova de OAB, tá, turma? Esse prazo aqui, tá? O prazo para apresentação do plano, beleza? Do artigo 53, né? Grifem aí e tal, deem destaque, porque essa regrinha cai muito em prova, tá? Então vejam, o prazo é de 60 dias improrrogável, tá? Então o que acontece aqui? Esse prazo aqui, ele não é prorrogável, igual é os 180 dias não, tá? Aqui é improrrogável mesmo, tá? E a consequência da perda desse prazo é severa para o empresário. Percebam aí, ó, na parte final aí, ó, sob pena de convolução e falência, tá? Sob pena de convolução e falência. Ou seja, se o empresário deixar de apresentar o plano nesses 60 dias, ele pode ir à falência, tá, turma? A convolução, o que é convolução?
Convolução é transformar o procedimento de recuperação em falência, tá? Essa expressão que está aí no capítulo 53. Então, essa é a consequência. Então, deferiu o processamento do juiz por decisão judicial. Da publicação dessa decisão, conta-se o prazo improrrogável de 60 dias para o empresário apresentar o plano, tá? Então, o plano, ele é atribuição do empresário. É ele que elabora o plano de recuperação judicial e para elaborar esse plano de recuperação judicial, ele vai ter que contar com o escritório de advocacia, tá, turma? Aqui é muito comum, né, o escritório de advocacia assistir o empresário na elaboração do plano, tá? Na definição da estratégia, né, para sair da crise. Então, os escritórios de advocacia empresarial especializados, eles vão prestar esse tipo de serviço, tá? A assessoria jurídica necessária para se elaborar o plano de recuperação judicial, beleza? Todo mundo tendo atenção para isso aí, porque isso é muito importante, viu, pessoal? E é importante por quê? Porque a elaboração correta do plano, adequada do plano, é o que vai permitir os credores terem segurança depois para aprovar esse plano. Falei para vocês na última aula que quem vai aprovar ou rejeitar o plano são os credores em assembleia. A recuperação judicial nada mais é que uma negociação, né, entre o empresário devedor e seus credores, tá? Então, elaborar um plano que seja viável economicamente é importantíssimo, né? Por quê? Porque aí os credores ficam mais tranquilos para aprovarem o plano em assembleia posteriormente, beleza? Então, elaborar corretamente o plano é muito importante e aí, né, tem que se ter aí a assessoria de um bom escritório de advocacia, de um bom advogado empresarialista, né? Para que não chegue na assembleia e os credores rejeitem o plano e aí a rejeição do plano em assembleia conduz o empresário à falência, tá? Beleza? Se os credores rejeitarem o plano em assembleia, aí o juiz convola a recuperação em falência. Beleza? Então, muito cuidado aí com a recuperação judicial, tá, turma? Tem que ter muito cuidado com a recuperação judicial, por quê? Porque recuperação judicial é custo para o empresário. Vamos lembrar que o empresário paga o administrador judicial, é ele que paga o administrador judicial, ele vai ter que contratar advogado para assessorar ele, tem custas nesse processo, ele tem que contratar empresa especializada para fazer avaliação de ativo, daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, o empresário ele tem um custo, e o custo não é baixo, tá? Para pedir recuperação judicial e conseguir a aprovação de um plano em assembleia de credores, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado para fazer valer a pena esse pedido de recuperação, porque se os credores rejeitarem o plano, se o plano é mal feito, etc., os credores na assembleia vão rejeitar. Rejeitou, é falência, tá? Então, muito cuidado, porque o plano é um elemento muito sensível da recuperação judicial, tá? Então, beleza, turma. Então, já vimos aí que a apresentação do plano tem que ocorrer pelo empresário no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento. E aí, nós temos aqui elementos que vão ter que constar do plano, tá? São 3 elementos importantíssimos. O primeiro elemento é a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados pelo empresário conforme artigo 50. Já estudamos todos os meios, né, em aulas aí para trás, tá? Então já vimos lá. Concessão de prazo e condições especiais de pagamento, é meio de recuperação,
trespasse é meio de recuperação, substituir os sócios controladores é meio de recuperação, substituir total ou parcialmente os administradores da sociedade devedora é meio de recuperação, tá? Arrendamento de estabelecimento empresarial é meio de recuperação, aumentar capital social é meio de recuperação, emissão de valores mobiliários, né, debêntures, por exemplo, é meio de recuperação. Nós já estudamos aí os meios de recuperação comumente empregados, tá? E aí é o seguinte, turma, então os meios do artigo 50 tem que estar aqui no plano de recuperação judicial. E aí, vejam que o inciso 1º aí do artigo 53, ele detalha que você tem que fazer um resumo, tá? Então você tem que fazer um resumo, né? Por exemplo, eu vou colocar no plano lá que vai ser feito o trespasse de uma das filiais. Então tem que colocar um resumo dessa operação, tá? Qual é a filial, qual é o valor dessa filial, quais são os bens que compõem essa filial, qual que é a importância dessa filial no negócio, né? Então, é um resumo ali do que está por trás daquela operação, né? Do que envolve aquele trespasse da filial, tá? Então, tem que fazer um resuminho, se a emissão de valor mobiliário vai captar quanto no mercado através de debênture, beleza? Já tem pessoas interessadas em adquirir essas debêntures, né? Obviamente que eu estou falando se for uma SA, né? Beleza? Porque só é SA que pode emitir debênture, né? Todo mundo já sabe, está cansado de saber disso aí. Se quiser estudar lá no Empresarial 2, tá, turma? Então, aqui no inciso 1º, são os meios que a gente já viu lá no artigo 50 que o empresário vai escolher, tá? E aí vai depender do negócio, né? De qual que é a atividade, de qual que é o mercado que ela está inserida, né? Ou seja, os meios, eles são um procedimento, né, feito aí junto com o empresário, né? É o empresário que sabe ali o que pode dar certo a título de meio de recuperação judicial. Então ele vai escolher lá quais são aqueles meios mais adequados junto com o seu advogado, junto com alguma empresa de consultoria empresarial, etc, tá? Beleza, turma? Então essa que é a ideia dos meios de recuperação judicial, que são importantíssimos. Então vejam, colocamos os meios, definimos a estratégia, tá? A ser seguida para sair da crise. Aí agora, não basta eu dizer para os credores, olha seus credores, tá aqui, ó, eu vou fazer trespasse, eu vou emitir debênture, eu preciso que vocês abatam aí os juros das obrigações, beleza? Eu quero mais prazo para pagar todo mundo, me deem aí mais 5 anos aí de prazo nas dívidas. Não basta eu falar isso para eles, eu tenho que falar escolhendo adequadamente os meios, e aí vem o inciso 2º, ó, presta atenção no inciso 2º aqui, ó, demonstração de sua viabilidade econômica. O que é isso? Demonstração de sua viabilidade econômica. Eu tenho que não só escolher os meios adequados, mas eu tenho que provar para os credores que existe viabilidade econômica nesse plano de recuperação judicial, tá? Ou seja, o plano ele é viável, é isso. Os credores vão ter que votar esse plano em assembleia. Então os credores só vão votar esse plano se ele for viável economicamente. Eu tenho que convencer os credores, tá? Aqui na recuperação judicial, a transparência é um valor muito importante, tá? Porque os credores, eles não são bobos, né? Eles vão ficar de olho ali se o empresário realmente consegue cumprir com aquele plano, né? Então, a própria lei já exige que o empresário
além de escolher os meios, ele tem que demonstrar viabilidade, né? E aí, nesse ponto aqui, a demonstração da viabilidade econômica desse plano, o empresário pode contar com empresas especializadas, tá? Com empresas de consultoria empresarial, que eu já citei para vocês aí, diversas no mercado, né? Que vão atestar a viabilidade do plano. Eu tenho a opinião de um terceiro, então o empresário ele pode contratar a Deloitte, por exemplo, para testar a viabilidade do plano dele, tá? Ele coloca no plano lá um monte de operação que ele vai fazer. Aí ele entrega esse plano para a Deloitte, contrata os serviços da Deloitte, e aí a Deloitte dá um parecer, tá? Atestando a viabilidade do plano. É uma multinacional, opera no mundo inteiro, né? Uma empresa muito famosa. A mesma coisa com a PricewaterhouseCoopers, tá? Que é uma grande firma, né? Conhecida aí como Price, tá? É uma grande empresa aí no mercado, atuando no mercado, né, no mundo inteiro, nesse tipo de atividade, em atestar viabilidade de empresa, viabilidade de plano de recuperação judicial, né, serviços de auditoria, de administração judicial também. Tá? Então, o empresário pode se valer dessa opinião de um terceiro para dar credibilidade ao seu plano em atenção ao inciso 2º aí do artigo 53 e conseguir, né, aprovar esse plano em assembleia, né? Se ele tem ali uma opinião de uma grande firma de consultoria dessas, né, ele tem mais chance do plano ser aprovado em assembleia, tá? E por último, constando aí do plano, nós temos que ter aí o laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada, tá? Então, o que é isso aqui? Eu vou ter um laudo econômico financeiro, tá? Que o empresário vai ter que apresentar aos credores através do plano, no qual os credores vão ter condições de avaliar ali qual que é a situação financeira, econômico-financeira da empresa, tá? Então, é um laudo econômico financeiro que vai atestar ali qual que é a situação econômico-financeira da empresa e, portanto, esse laudo também vai avaliar os bens, né? Qual que é o patrimônio da empresa, né? Beleza? Vai avaliar ativo e passivo, tá? Essa que é a ideia, vai avaliar aí os bens que guarnecem os diversos estabelecimentos empresariais que ela porventura possua, tá? É essa que é a ideia aqui. Então eu tenho que ter um laudo econômico financeiro de avaliação dos bens desse empresário devedor para os credores terem segurança, né, na hora de deliberar sobre o plano em assembleia, sabendo ali o que eles estão fazendo, né? Beleza? Eles precisam conhecer quanto que a empresa vale, né, no mercado aí, tá? E aí, turma, existem vários métodos para avaliar os ativos, tá? São métodos aí de avaliação que vocês já estudaram lá no Empresarial 2, né? Nós temos lá o método de fluxo de caixa descontado, o valor patrimonial, o valor de mercado, o valor contábil, tá? Tem várias formas de se avaliar aí o preço de uma empresa, tá? O preço aí, quanto vale uma companhia e tal, uma sociedade empresária. Beleza, turma? Tranquilo isso aí? Então, maravilha. Então, esses são os 3 elementos que devem constar do plano de recuperação judicial apresentado aí pelo empresário devedor nesses 60 dias aí após a publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, tá, turma? Muita atenção para esse prazo e para esses elementos do plano. Os meios
depois dos meios, o estudo de viabilidade econômico, financeira, e terceiro, o laudo econômico financeiro da empresa com a avaliação dos bens, dos ativos do empresário devedor, beleza? Aí, turma, a gente chega aqui no parágrafo único, uma regrinha procedimental. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando prazo para manifestação de eventuais objeções. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Vejam, os credores, eles podem levantar objeção ao plano, tá? Então, ó, o empresário apresentou o plano, o juiz recebe o plano, publica edital comunicando os credores do recebimento do plano e abrindo aqui o prazo para objeção, tá? E aí um detalhe que é importante aqui nessa objeção aqui, se ela ocorrer, tá? Se algum credor levantar alguma objeção ao plano, aí o que o juiz vai fazer? O juiz pega o plano e remete para a Assembleia Geral de Credores deliberar se aprova ou se rejeita o plano, tá? Isso é muito importante, vocês terem atenção. Por quê? Se no prazo que o juiz definir, daqui a pouco a gente vai ver o prazo aqui, tá? Qual que é o prazo para objeção? Se no prazo de objeção ninguém apresentar objeção, o juiz homologa o plano, tá? O juiz homologa o plano. Agora, se alguém apresentar objeção, ele não decide sobre a objeção. O juiz não vai julgar a objeção. Se alguém apresentar objeção, ele pega o plano e manda para a Assembleia Geral de Credores, para os credores decidirem, tá? Aí os credores vão decidir se aprovam ou se rejeitam o plano de recuperação judicial. Então esse é o procedimento, tá? Empresário apresentou o plano dentro dos 60 dias, juiz recebe o plano, publica edital comunicando os credores, abre o prazo ali para a objeção pelos credores. Se alguém apresentar objeção, o juiz remete para a Assembleia Geral deliberar. Se ninguém apresentar objeção, o juiz homologa o plano e o plano passa a valer, tá? Significa que os credores todos concordaram com o plano, né? Se ninguém apresenta objeção, todo mundo concordou. Então ele homologa e agora o administrador judicial vai cuidar de fiscalizar o cumprimento desse plano pelo empresário, beleza? E aí é o seguinte, turma, presta atenção aqui. Aí nós temos duas regrinhas aqui agora que são importantíssimas, que são as regrinhas aqui do artigo 54. Presta atenção nelas, turma. Elas vão envolver crédito trabalhista, tá? Então, a primeira regra do 54 é a seguinte, ó, vamos ler. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. O que é isso aqui? Presta atenção. Crédito trabalhista tem que ser pago pelo empresário em no máximo 1 ano. É essa que é a regra, tá? Ou seja, não tem como o empresário colocar no plano lá que vai pagar os credores trabalhistas daqui 5 anos. Não existe isso, tá? O empresário ele não pode prever pagamento de crédito trabalhista de qualquer natureza aqui, tá? Acima de 1 ano. Né? Então, isso é importantíssimo. Se ele consta do plano, né, prazo para pagamento de credor trabalhista superior a 1 ano, o juiz indefere de plano, beleza? Isso nem vai para a Assembleia Geral de Credor, tá? Então, não pode ter
definido no plano de recuperação judicial que o pagamento de crédito trabalhista vai ocorrer em prazo superior a 1 ano. Não pode, tá? Então, o empresário ele tem que estruturar o seu plano de recuperação para conseguir pagar os credores trabalhistas em no máximo 1 ano, tá? Em no máximo 1 ano. Se ele não conseguir fazer isso, a recuperação já não passa a ser viável para ele, né? O procedimento de recuperação já passa a não ser viável, tá? O credor trabalhista é vulnerável, né? Nós estamos cansados de saber disso lá da falência, tá? E aí é o seguinte, essa regra do 54 caput, ela é geral, ou seja, verbas trabalhistas em geral. Só que a gente já estudou lá na falência, aquele credor trabalhista que é o mais vulnerável de todos, que é o primeiro da fila a receber. Quem que é ele? O chamado credor trabalhista de baixa renda, né? Que a gente vai chamar de baixa renda. São aqueles credores cujo crédito trabalhista de natureza estritamente salarial está vencido, não é mesmo? Pelo menos quanto tempo antes da falência? Pelo menos 3 meses antes, né? Esse crédito vai existir aqui também, na recuperação judicial. E aqui ele também tem um privilégio. Olha o privilégio dele aí, ó. É a regrinha do parágrafo único do 54, tá? Vamos ler o parágrafo único do 54. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. É aquele... Onde que está essa regra aqui? Lá na falência que a gente estudou? Lá no artigo 151. Todo mundo está lembrando? É o primeiro da fila a ser pago. Aqui, o plano não pode contemplar um prazo superior a 30 dias para pagar esses caras, tá? Porque tá todo mundo passando fome, né, turma? Tá todo mundo numa situação complicadíssima. Olha quanto tempo tá vencido o crédito trabalhista deles de natureza salarial. Pelo menos 3 meses antes do pedido de recuperação judicial, né? Então é uma turma muito vulnerável, igual lá na falência. Esse pessoal está aqui também na recuperação judicial. E aí o plano, vocês advogados, né, é que vão instruir isso para o empresário, tá? O empresário ele não tem esse tipo de conhecimento, então ele vai querer ali negociar de forma geral com os funcionários, com os empregados, tá? E aí são vocês, advogados, é que tem que informar para ele dessa regra, tá? Ele não pode. O plano tem que ser estruturado para pagar os credores trabalhistas de baixa renda, aqui, ó, lá do 151 da lei, e aqui do parágrafo único do 54, em no máximo 30 dias, tá? Tem que pagar esses caras no máximo em 30 dias. Então vai fazer o que para pagar eles? Vai ter que pegar a caixa da empresa para pagar eles, tá? Vai ter que pegar a caixa, porque aqui não vai dar tempo de fazer um trespasse de uma filial para poder fazer o caixa e então pagar essa turma, tá? 30 dias é um prazo muito curto, então tem que ter caixa ali para pagar esse pessoal. E demais verbas trabalhistas, esse prazo não pode ser superior a 1 ano para pagar todo mundo. Então vejam, todo o passivo trabalhista do empresário em recuperação judicial tem que ser atendido em no máximo 1 ano. Sendo que os baixa renda em no máximo 30 dias, tá? Então muita atenção para isso aqui, turma, que é uma proteção ao credor trabalhista que a Lei 11.101 cria em caso também de recuperação judicial, igual nós já vimos lá na falência, onde esses credores têm privilégio, né, no recebimento do seu crédito, tá? Quando eu falo privilégio aqui,
é no sentido de preferência, tá? Não confundir com os credores com privilégio especial e privilégio geral, que são uma categoria à parte de credor lá do artigo 83, né? Eles são credores, portanto, que têm preferência no recebimento do crédito, tá? Beleza? Então, ótimo, turma. Então, atenção, porque essa regrinha do 54 também cai demais em prova, tá, turma? Cai demais em concurso e prova de OAB. Eu vejo isso praticamente em todas as provas. Essas questões aí do prazo de apresentação do plano e aqui essa regrinha dos credores trabalhistas, né, que não podem ser contemplados para pagamento em prazo superior a 1 ano ou 30 dias se for baixa renda, tá? Muita atenção para isso aqui. Beleza, meus caros. Aí a gente chega aqui no artigo 55, que é a regrinha aqui da nossa objeção, beleza? Que a gente viu ali em cima, né, que está definido, que o juiz abre prazo para objeção. O artigo 55 aqui vem em detalhe, tá? Vamos ler caput do 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contada a publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, tá? Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Eu já falei para vocês que o procedimento, na última aula nós vimos isso, o procedimento de habilitação de crédito, aqui da mesma forma, né, que na falência tem que se habilitar crédito, tá? Os credores vão receber dentro da ordem de pagamento lá do artigo 83, né? Seguindo o que foi definido no plano de recuperação judicial, tá? E para isso eles têm que habilitar crédito, beleza? Eles têm que habilitar crédito. Então vejam, as regras de habilitação de crédito são as mesmas da falência que a gente já viu a partir lá do artigo 7º. Então vamos lembrar aqui, ó, o artigo 7º define o prazo de 15 dias para habilitar crédito. Depois vem um prazo de 45 dias, que é o prazo do parágrafo 2º do artigo 7º, que o artigo 55 aqui está fazendo referência. Esse prazo de 45 dias é o prazo para o administrador elaborar o quadro geral de credores, tá? Então, percebam, os 30 dias para objeção aqui, ó, conta-se desse prazo. É o mesmo prazo que a gente tem para impugnação. É o mesmo prazo, não. É o mesmo procedimento que a gente tem para impugnação lá na verificação e habilitação de crédito, né, que é de 10 dias lá. Nós já vimos isso em sala de aula, né? Então, eu tenho eu tenho que julgar com esses dois prazos aqui, tá? Que é importante. Eu tenho o prazo de 10 dias para impugnação ao quadro geral de credores. Essa regra é a mesma da falência, 10 dias onde vai apresentar a impugnação. Aí nós vimos que decorrem 3 prazos sucessivos de 5 dias cada, tá? E além desse prazo, a gente tem esse prazo de 30 dias que é de objeção ao plano. É outra coisa, né? Só que o marco temporal é o mesmo, percebem? O marco temporal é a publicação do quadro geral de credores, do parágrafo 2º do artigo 7º, tá? Então, o marco para contar o prazo é o mesmo. O que varia é o prazo, tá? Que aqui na objeção ao plano são 30 dias, lá na impugnação ao quadro geral de credores são 10 dias, beleza? É só isso. Aí nós temos uma regrinha no parágrafo único aqui, procedimental, né? Caso na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, que é justamente o quadro geral de credores do administrador judicial, né, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. Se porventura o administrador não tiver ainda apresentado o quadro lá por um motivo qualquer, aí vai contar o prazo para objeção aqui de quando for publicado, né? É meramente uma regrinha aqui
para detalhar caso não ocorra lá a apresentação do quadro no tempo previsto no parágrafo 2º do artigo 7º, tá? O artigo 56, ele vem e define uma regra também que é muito importante, tá? Que eu falei para vocês lá atrás, que define aí o procedimento, tá? Que coloca para nós aí, né? Uma situação em que o procedimento vai bifurcar, tá? Lá no artigo 56 vai dizer: havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Então, o que eu falei para vocês? Se tiver objeção, aí a gente vai para a Assembleia Geral de Credores deliberar sobre o plano. Se não tiver objeção, o juiz mesmo homologa o plano, tá? Esse que é o ponto. Então, quando os credores apresentam objeção, aí qualquer credor apresentou objeção, o juiz não vai julgar essa objeção, tá? Já falei isso para vocês. Ele vai simplesmente pegar o plano, então, credores, resolvam e vai atribuir o plano para a Assembleia Geral de Credores deliberar se aprova ou se rejeita o plano. Aí vai ser objeto da nossa próxima aula, o estudo da Assembleia Geral de Credores, tá? Ver como funciona esse órgão, né? Como se dá a deliberação pela Assembleia Geral, tá? Essa que é a ideia. Então, isso aqui é importantíssimo. Vamos destacar aí agora duas observações, tá? Que são importantíssimas, vocês anotem aí. As duas observações são as seguintes. Primeiro, estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, tá? Ainda que esses créditos não tenham sido vencidos. Importante vocês destacarem essa observação aí, tá? Então, ó, o plano de recuperação judicial ele vai abranger todos os créditos devidos pelo empresário, vencidos ou vincendos, tá? Existentes na data do pedido. Eu estou pedindo a recuperação hoje, elaborei a petição inicial, eu vou colocar dentro da recuperação judicial, vai abranger todos os créditos existentes na data desse pedido, sejam vencidos, sejam vincendos, beleza? Essa regra é importante, tá, turma? Todo mundo destaca ela aí. Ela tá lá no artigo 49 da lei, beleza? Importante. Desses créditos, todos que vão constar do plano, vencidos e vincendos, nós vamos excetuar dois aí, tá? Então todo mundo vai destacar aí as exceções. Tem dois créditos aqui que não podem ser cobrados do empresário devedor nem na falência nem na recuperação, tá? Essa regra é importantíssima. Ela vai estar no artigo 5º da lei, tá? No artigo 5º da lei 11.101. Os dois créditos que não podem ser cobrados do empresário nem na falência, nem na recuperação. Quais são eles? Primeiro, crédito de obrigação a título gratuito. Todo mundo destaca aí. Crédito de obrigação a título gratuito, tá? Tá fora. Não tem como eu cobrar do empresário em recuperação judicial ou do empresário falido a doação que ele não me fez, tá? Não é possível. Isso é uma obrigação a título gratuito, tá? Beleza, turma? Então, atenção para obrigações a título gratuito, beleza? Não é possível cobrar do empresário isso. Seja falido, seja em recuperação. Artigo 5º, inciso 1º, tá? E segundo, não é possível cobrar do empresário, nem na falência, nem na recuperação, os créditos de custas
judiciais, né, de custas para participar do procedimento de falência ou de recuperação, tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui cai muito em prova, tá, turma? Muita atenção aí. Todo mundo depois vai lá no artigo 5º e grifa ele na Lei 11.101, tá? Leia o artigo 5º. Esses dois créditos, eles são comuns tanto à falência quanto à recuperação. Então, no nosso caso aqui, ó, o plano de recuperação, ele não tem que abranger esses créditos, tá? E nem credor titular desses créditos vai habilitar esses créditos na recuperação judicial, beleza? Primeiro, obrigação a título gratuito e segundo, custas de procedimento que o credor vai ter para fazer parte do procedimento, tá? E o que é isso aqui? Presta atenção. Vamos supor que o credor ele vai ter que habilitar o crédito. Aí vamos supor que ele contrata um advogado. Contratou um advogado, ele vai pagar honorários para esse advogado, elaborar a petiçãozinha de habilitação de crédito, né? Embora seja dispensado de advogado, mas às vezes o cara vai querer contratar. Ele contrata o advogado, né? Para assessorar ele ali. Então ele vai ter custo com o advogado, tá? Às vezes a falência ela tá correndo aí em um outro lugar, ele tem que fazer uma viagem para lá, etc. Ele vai ter despesa, né? Ele vai ter despesa para fazer parte do procedimento, para conseguir habilitar o seu crédito, tá? Ele não consegue cobrar esse crédito do empresário em recuperação, do empresário devedor, nem do empresário falido, tá? Esse custo que ele teve com o advogado, que ele contratou para poder viabilizar a habilitação de crédito para ele, ele não consegue cobrar isso do empresário, tá claro isso aqui? Então aqui, ó, eu estou falando de um crédito decorrente de despesas que o credor vai ter para participar, seja da falência, seja da recuperação, beleza? Para habilitar seu crédito. Isso não é cobrado do empresário, nem em falência, nem em recuperação. Tranquilo? Artigo 5º, inciso 1º e 2º. Só que o artigo 5º, inciso 2º, depois todo mundo vai lá e olha isso, ele vai falar assim, ó, salvo as custas decorrentes de litígio contra o devedor. Então o que é isso aqui? Prestem atenção. Qual que é a regra? A regra é a seguinte. Despesa que o credor fizer para participar do processo, seja de falência, seja de recuperação, não se cobra do empresário. Tá? Isso está claro. Agora, vamos supor que o credor contratou advogado e o advogado foi lá, elaborou a petiçãozinha de habilitação de crédito e apresentou. Nessa habilitação de crédito, o empresário falido ou em recuperação, ele vai lá e impugna, tá? Ele impugna o credor. Quando ele impugna o credor, cria-se um litígio, tá? Um litígio judicial. Porque agora o credor vai ter que fazer valer o seu crédito e o empresário, seja o empresário devedor na recuperação, seja o empresário falido, vai tentar desconstituir esse crédito. Então criou-se um litígio. Se o credor sair vitorioso desse litígio, ele consegue cobrar essas despesas que ele teve com o advogado do empresário, tá? Devedor ou falido. Então, essas despesas somente são possíveis de serem cobradas do empresário falido em recuperação se surgir um litígio e o credor sair vencedor. Tá claro isso aqui? Se surgir um litígio, o credor sair vencedor, aí ele cobra essas despesas, tá? Do empresário devedor ou falido, beleza? Então todo mundo depois vai lá no artigo 5º, lê o artigo 5º, que cai demais em prova, tá, turma? E na prática profissional, quem for advogar, é importantíssimo saber isso, né? O credor, ele sempre vai perguntar para vocês, advogados, sempre vai perguntar, turma, não?
Não se esqueçam disso. Eles sempre perguntam assim, ô doutor, tá, mas como é que eu faço aqui? Essa grana que eu estou gastando com o senhor aqui, ó, para você habilitar o meu crédito, eu consigo cobrar ela do empresário falido? Eu consigo cobrar ela do empresário em recuperação? O credor vai perguntar para vocês isso. O que vocês vão falar com ele? Felizmente não. Salvo se o empresário questionar nossa habilitação de crédito em juízo, tá? Se ele impugnar nossa habilitação de crédito e aí criar, portanto, um litígio e a gente conseguir fazer valer o nosso crédito, a gente ainda assim conseguir habilitar o nosso crédito, aí a gente consegue cobrar dele, tá? É essa que é a regra, beleza? Todo mundo com atenção para isso aí, que isso é importantíssimo. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui? Então, anotem essas duas observações, beleza? De que, do artigo 5º, inciso 1º e 2º da Lei 11.101, dos créditos que estão excluídos tanto da falência quanto da recuperação, beleza? Não podem constar do plano e muito menos credores podem habilitar esses créditos, beleza? Tranquilo? E lembrar que o plano de recuperação judicial ele vai abranger todos os créditos existentes na data do pedido, devidos pelo empresário, sejam créditos já vencidos, sejam créditos ainda vincendos, beleza? Importantíssimo isso aqui. Tranquilo, hein, turma? Então, beleza. Aí eu coloquei para vocês aqui algumas doutrinas, tá? Coloquei aqui a doutrina do Fábio Ulloa, né, que é o catedrático da PUC de São Paulo. Coloquei o Daniel Moreira do Patrocínio, beleza? Falando aí sobre a questão da estratégia do plano de recuperação, tá? Tem que lembrar disso, tá, turma? Recuperação judicial envolve a estratégia. Então, o empresário, junto com o seu advogado, com a sua assessoria jurídica, eles têm que conseguir elaborar um plano que seja viável economicamente e ganhe a aprovação dos credores em assembleia, tá? Então, você tem aqui um jogo de estratégia, tá? No qual você tem que atender o interesse dos credores e, ao mesmo tempo, você tem que conseguir sair da crise, se recuperar para pagar todo mundo, tá? Então, não é algo simples, é algo que tem que contar com assessoria jurídica, bem como assessoria especializada no que tange a contabilidade da empresa, beleza? A administração da sociedade, que está por dentro ali, né, da situação econômico-financeira da empresa, né, quais são os ativos mais rentáveis, mais valiosos, né, etc, tá? Para definir aí qual vai ser a estratégia a ser adotada no plano. Importantíssimo isso. E coloquei aqui também a doutrina do Eduardo Goulart Pimenta, professor Eduardo Goulart Pimenta, ele é professor da pós-graduação da PUC Minas, tá? Em Direito Empresarial, tá? O mestrado e o doutorado, ele é o professor da pós, estrito sensu, mestrado, doutorado em Direito Empresarial, né? Da PUC Minas, tá? Coloquei aqui também para vocês a doutrinazinha aqui do Eduardo, tá? Do professor Eduardo Goulart. Beleza, turma? E coloquei julgados, 3 julgados aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o plano de recuperação judicial, tá? Para vocês aí lerem, né? E depois verem a aplicação prática dos institutos. Uma regrinha que está nesses julgados aqui, que é importantíssima, é a seguinte. Eu acabei de falar para vocês de 2 créditos que não são abrangidos nem pela falência, nem pela recuperação. Tranquilo? Lá no artigo 49, parágrafo 3º, nós vamos ter nós vamos ter ali
vários outros créditos, tá? Que também não vão ser abrangidos pela recuperação judicial. E quais créditos são esses? São créditos bancários, tá? No geral, são créditos bancários. São créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, tá? Por exemplo, então, esses créditos, depois todo mundo, nós já passamos por eles em uma das aulas, esses créditos do artigo 49, parágrafo 3º, gravem isso na cabeça, ó, crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel ou imóvel, não entra em recuperação judicial, tá? Tá fora, beleza? É crédito de banco, é o banco ali, né, alienando, né, um bem pro empresário e financiando esse bem através de um contrato de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil, também vai se inserir aqui no 49, parágrafo 3º, tá? Atenção para isso. E aí é o seguinte, esses créditos estão fora. Eu já falei para vocês que banco tem uma situação extremamente privilegiada na lei de falência, né? E aqui nós estamos diante de outra regra nesse sentido, tá? Que são contratos de alienação fiduciária, quando o banco empresta dinheiro para o empresário e faz ali a alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis ou arrendamento mercantil, tá? Que vocês já estudaram lá no Empresarial 3, quando estudaram contratos mercantis, né? Os contratos empresariais. O crédito decorrente desses contratos também está fora da recuperação judicial, tá? Beleza? Aqui eu até coloquei para vocês um julgado do TJMG em que a Caixa Econômica Federal, é o último julgado aí, ó, do nosso PDF, tá? A Caixa Econômica Federal, ela tinha aqui um contrato de crédito bancário, né? Com o empresário, tá? E aí esse julgado aqui tratou desse crédito bancário da Caixa Econômica Federal que não se submete à recuperação judicial, tá? Então, muita atenção porque esses créditos têm um privilégio, eles têm aí esse privilégio de não se submeterem à recuperação judicial quando envolver alienação fiduciária, arrendamento mercantil, beleza? Promessa de compra e venda de imóvel também. Beleza? Tranquilo isso aqui? Todo mundo lendo isso lá depois. E aí, nós temos só um detalhe aqui nesse ponto, né? Ou seja, o banco, nesses casos, ele não se submete, né, à recuperação judicial nesses contratos, tá? Só que é o seguinte, se os bens que são objeto desse contrato, né, eles forem os chamados bens de capital, aqui nós estamos trabalhando com o artigo 49, parágrafo 3º, depois todo mundo puxa ele aí, então se já quiser puxar agora, já puxa que a gente está falando dele. Então vejam, esses bens que fazem parte desses contratos de alienação fiduciária, arrendamento, etc., se eles forem o que a gente chama de bem de capital, o que é bem de capital? Bem de capital são as máquinas, tá? Que são essenciais para a atividade do empresário. Então, numa indústria têxtil, por exemplo, são as máquinas que cortam o tecido, que vão tingir o tecido, que vão processar aquele tecido. Isso é bem de capital. Bem de capital são aqueles bens, aquelas máquinas que se destinam, né, à consecução da atividade. São robôs, né, de montagem de veículo numa linha de montagem da Fiat, por exemplo. Isso é bem de capital. Então vejam, se são os bens de capital essenciais para o desenvolvimento da atividade, que são objeto dos contratos de alienação fiduciária ou de arrendamento, né, junto ao banco, que foram dados em garantia para o banco, esses bens não podem sair do estabelecimento, tá? Porque percebam, o banco ele não vai constar da recuperação judicial. Então ele vai mover a sua execução por dívida contra o empresário fora da recuperação. Então vejam, se o bem
que foi dado em garantia pelo empresário é um bem de capital, então o banco não consegue pegar esse bem, tá? Ele não consegue pegar esse bem, porque se ele pegar esse bem e tirar o bem de capital do ativo do empresário devedor em recuperação judicial, ele prejudica o procedimento de recuperação judicial. Porque na recuperação judicial, eu já falei com vocês, a empresa continua funcionando, né, turma? Ela continua funcionando. Então, se esse empresário ele possui bens de capital que foram dados em garantia de empréstimo junto a bancos, através de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, etc., se é esse o caso, então não é possível o banco retirar esses bens do ativo do empresário nas suas respectivas ações de cobrança lá que eles estiverem movendo contra o empresário devedor em recuperação, tá? Porque se eles pegarem esses bens, atrapalha a recuperação judicial. Consequentemente, a gente vai estar atrapalhando aqui o quê? A preservação da empresa, né? Que está ligado ao princípio da função social da empresa, que é um princípio constitucional. Isso que está aqui nesses julgados e lá no nosso artigo 49, parágrafo 3º, que vocês têm que ler, tá, turma? Leiam, porque essa regrinha ela gera muito controvérsia na prática, tá? Tanto que a gente tem vários julgados aí de banco tentando expropriar bem de empresário em recuperação judicial, porém esse bem é um bem de capital, que é importantíssimo ali para o empresário manter o funcionamento do seu negócio, da sua atividade, e aí o Tribunal de Justiça tem posicionamento já afirmado de que não é possível expropriar esses bens nos termos aí do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Todo mundo com muita atenção nessas regrinhas do plano, tá? De elaboração do plano de recuperação, né? Lembrar aí desses 3 elementos, né? Descrição pormenorizada dos meios, demonstrar a viabilidade desse plano, juntar o laudo econômico, financeiro e de avaliação dos bens, tá? Normalmente vocês vão fazer isso através de empresa especializada, o empresário vai ter que contratar uma empresa especializada para emitir esse laudo, tá? Para emitir o estudo de viabilidade econômica, né? Lembrem-se que vocês, como advogados de empresário em recuperação, vocês têm que convencer os credores a aprovar o plano, tá? Tem que convencer os credores a aprovar o plano, beleza? Essa que é a ideia. E por último aqui, importantíssimo lembrar dessas regrinhas do crédito trabalhista, tá? Essas regrinhas do crédito trabalhista aí na recuperação. Beleza, pessoal? Tranquilo que a gente viu aí no artigo 54. No mais é isso. Qualquer dúvida que tiverem, me enviar pelo SGA. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.